Fala comigo, família vascaína! Eu poderia estar aqui nesse momento com uma cara mais agradável? Sim, mas não vou reclamar também não, porque desde a chegada do Pai Nato, 5 jogos sem perder. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 3h33 da tarde, boa tarde, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, começar esse vídeo aqui com uma notícia bem legal, né? Lédio Carmona acabou de postar esse vídeo, tá se recuperando, tá em casa, vai continuar o seu tratamento em casa agora, então que Deus possa abençoar a vida do Lédio, né, que brincou lá no hospital, ele passando por esse momento de dificuldade, lembrou de quem? Vascão, né? Pô, agora que o Vasco está vencendo, papai do céu. Então o Lédio está em casa, uma excelente notícia. Que Deus possa abençoar o Lédio, a família dele, e que ele possa voltar a trabalhar e comentar sobre o nosso Vascão. Mas nesse vídeo tem resenha. Eu estava acompanhando um professor, né, de direito empresarial. Eu acho que todo mundo aqui acompanha o canal dele. Ele fez um vídeo ontem, me parece, falando da possibilidade, né, o Flamengo que vai tentar barrar a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamacchia. Queria passar esse corte aqui para vocês, porque ele levanta pontos interessantes, né? E claro que vamos falar também de bola, o jogo de ontem, né, que o Vasco acabou empatando com o Curitiba. Quero trazer aqui uma opinião do Ramon, que agora está participando, né, do Troca de Passes. E ele fala de uma questão interessante, né, que o Renato precisa realmente trabalhar nesse sentido, que o Vasco tem momentos da partida que para, né, de jogar. Não foi somente ontem, né, foi o primeiro tempo contra o Palmeiras, o primeiro tempo contra o Cruzeiro, cara, boa parte do jogo contra o Fluminense, e ontem até o Marino, né, não sei se vocês acompanharam a entrevista do Marino, também fiz o corte aqui, ele falou sobre isso, e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Será que chegou o momento do Renato mudar o time titular, ou é exagero falar sobre isso, né? Porque ontem o Vasco estava sem 2 jogadores que hoje, né, fazem muita falta, né, família? Cuiabano e Andrés Gomes. A diferença, ela é gritante. Gritante. O Piton não chega nem perto, né, do Cuiabano. E o Andrés Gomes é o nosso melhor jogador, o principal jogador do Vasco, na minha modesta opinião. Quero debater isso aqui com vocês, levantando aqui também algumas resenhas, fechou? Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Vai comprar? Clica aqui no nosso link, pelo amor de Deus. Além do like, do comentário, de você hypar o vídeo, o YouTube também dá essa possibilidade aqui para você ajudar esse belo rosto calvo, né, que é comprar em uma dessas plataformas, em um desses sites aí, e ajudar o criador de conteúdo, no caso, o Thiagão, sem pagar R$1 a mais. Cliquei no link do Mercado Livre que me direcionou para uma camisa. É claro, você não quer essa camisa. Você vai na barra de pesquisa, pesquisa lá sua parada, vai comprar, vai estar fortalecendo aqui o Thiagão. Assim também é na Netshoes, Magalu e Shopee, família vascaína. Fortalece. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu começar trazendo esse corte aqui do professor, né, de Direito Empresarial, falando dessa possibilidade aí do Mala, do BAP, né, tentar vetar, barrar a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamacchia. Olha só. Vamos entender algo importante. Em outras reportagens, aqui já divulgadas, nós temos elas aí também, inclusive nas redes sociais, o Flamengo já tem se movimentado e dando a entender que questionará essa operação, caso ela aconteça. Inclusive, alguns jornalistas já falaram que o Flamengo já avisou a CBF que não concorda com a operação e que agirá juridicamente caso essa operação aconteça. Tudo isso é de bastidor e a estratégia aqui é clara, pessoal. Por quê? É necessário primeiro esperar a venda ser concretizada, ou seja, temos a venda e ela sairá a qualquer momento. E aí tentar anular essa operação depois de anunciar essa venda, porque agora, no momento, falta interesse, porque não há uma venda efetivamente anunciada. Virou aí poderá gerar um confronto direto entre 2 clubes de futebol nos bastidores do futebol brasileiro. Você lembra que a Crefisa fez um empréstimo recente para o Vasco? Lá mesmo na recuperação judicial? Isso já foi até questionado pelo Flamengo, desse empréstimo que foi feito, do compartilhamento de auxílio financeiro que está acontecendo nesses clubes, né? Um empréstimo aí de aproximadamente 80 milhões de reais, e aí gera, né, um questionamento. Esses empréstimos, eles poderão ensejarem possível controle financeiro futuro? Ou seja, já está criando aí, ou já criou uma relação com a Crefisa anteriormente? Então, neste caso, é necessário ter atenção. Por quê? Nós sabemos que o fair play financeiro, ele vem para evitar que tenhamos essas interferências no futebol. Vamos entender aqui o seguinte. Nesse caso da venda do Vasco, da venda da SAF do Vasco, é importante que você saiba que os clubes, qualquer um aqui, poderá questionar essa operação. Isso é importantíssimo.
É importante você também lembrar que o Flamengo, que é o objeto aqui do nosso vídeo, só no ano de 2025 faturou 2 bilhões de reais, que é exatamente o valor de venda do Vasco. Aqui nesse comparativo, para você entender, liga um alerta para o rubro-negro, para o Flamengo, de que uma venda do Vasco poderá, e fatalmente isso vai acontecer, vai gerar um potencial financeiro muito maior do Vasco, com um time mais competitivo, um time maior e melhor preparado, com um poder financeiro muito significativo, e isso gera, claro, uma concorrência muito maior. Um time mais competitivo, lutando por títulos que atualmente vêm sendo conquistados mais pelo Flamengo por conta do investimento e receita que possui. Vocês estão percebendo que o Vasco, caso seja vendido, vai ter uma força muito maior para competir com o Flamengo, com o Palmeiras e com outros clubes do futebol brasileiro? Perceberam isso? Isso muda completamente o nível de um clube de futebol quando se trata de uma venda bilionária. Por isso, com esse questionamento desse conflito que pode haver entre os clubes, ele certamente vai ser utilizado lá na agência reguladora para que, na visão de outros clubes, não aconteça, ou, se acontecer, poderá gerar um risco para o futebol brasileiro. Eu quero saber de vocês aí se há conflito de interesses nessa venda da SAF do Vasco, se você entende que existe ou não, ou se é uma paranoia aí do Flamengo ou de outros clubes, se cogitam dessa posição. Você acha que há um risco de controle indireto do Vasco, caso a operação aconteça? O Vasco mais forte no futebol brasileiro incomoda algum clube, no caso o Flamengo, especialmente aqui, por conta do nosso vídeo? Você acha que o Flamengo está certo em questionar isso, ou isso gera, ou está gerando uma preocupação antecipada no torcedor flamenguista, bem, quanto a essa possibilidade? O que o professor José Alberto já falou em outros vídeos, e eu quero reiterar aqui, eu torço pela venda do Vasco para o Marcos Lamáquia sim, pois pessoa séria, forte financeiramente, e que vai mudar a estrutura financeira e a estrutura do futebol do clube. Creio que isso vai acontecer, mas também imagino que teremos aí condicionantes, ajustes para que não seja feito sem essas restrições, para que novos casos não sejam aí feitos de uma maneira sem controle, para que não estimule uma violação do fair play financeiro futuramente. A agência reguladora vai precisar ser muito sábia, mesmo assim ela precisa ouvir os outros clubes, e é bom lembrar que essa questão poderá ser judicializada. Entendo que não impedirá a venda, mas poderá ser judicializada assim. Tá aí. Assim, família, eu não sei, né, se outros clubes vão se manifestar em relação a isso. Eu estava vendo um corte do Paparazzo, rubro-negro, e ele tava, cara, não sei se foi numa live, na Placar TV, ele tava com um jornalista que cobre o Cruzeiro, né, tem um canal falando sobre o Cruzeiro. E aí os dois comentando, não pode, não existe isso, como é que, né, não sei o que, fair play financeiro. Então não sei se vai acontecer de outros clubes se manifestarem. Agora, foi muito claro aí nessa fala, claro que ele falou de uma forma superficial, né, mas que a venda vai passar, né, porque com certeza o Marcos Lamáquia e a equipe dele vai encontrar caminhos, né, vai provar que não tem ligação nenhuma com a Leila, até porque também o cara tá cheio, né, de papel colorido, do faz-me rir, famoso faz-me rir. E além disso, família, cara, eu sinceramente eu fico aqui me perguntando, cara, a Leila vai sair do Palmeiras, né, no ano que vem, me parece. A Crefisa já não tem mais ligação nenhuma, né, com o Palmeiras. O patrocinador master agora é uma Bet. Então não consigo entender essa preocupação toda em relação a isso não, família. Eu tô sendo bem sincero pra você, não é porque é o Vasco não, mas a Leila vai sair daqui a pouco, então, sabe? Eu acho que é mais uma tentativa, assim, de realmente tentar dificultar o Vasco, sabe? Porque realmente, não sei se futuramente isso vai acontecer, né, do Marcos, do Lamáquia Pai, não sei o nome dele, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. E a Leila participarem da SAF do Vasco, né, após ela sair do Palmeiras, o mandato dela vai acabar, e a gente sabe que o Palmeiras conseguiu, né, se estruturar e trazer as ideias que foram aplicadas no Palmeiras para o Vasco. Isso de alguma forma, né, o Bapo já fica, vai ser aqui um rival que vai competir financeiramente, tem potencial, né, de torcida, de consumir, de competir dentro de campo e quer de alguma forma, né, dificultar isso aí, mas acredito muito, né, família, que vai passar, que o Vasco vai ser vendido, e claro, diferente ali do professor que falou, né, tal, a gente tem que aguardar também, né, o que vai acontecer. O Pedrinho mesmo, né, o que foi divulgado aí recentemente, ele quer uma parceria, vender o Vasco para uma empresa, para um dono, né, para o Marcos Lamáquia, mas que não aconteça nenhum tipo de bravata, né,
ou de uma promessa inicial, né, que o torcedor vai ficar, pô, caramba, e acontece o que está acontecendo no Botafogo. A gente já passou por isso, perdão, com a 777, que disse aquilo, que vai, negócio de orçamento, e no último confronto, e olha o que aconteceu, família vascaína. Mas, né, o BAP Mala vai tentar de todas as formas aí, entendo, né, pelo menos a gente está ouvindo aí isso dos bastidores, né, dificultar essa venda do Vasco, família vascaína. Mas é aquilo, né? Teto de vidro, né? Recentemente aconteceu aí a situação do banco lá de Brasília, Maurinho não fala nada. E, cara, eu acho que essa questão aí, que eu não vejo a mídia falar, né? Da Betano patrocinar o Flamengo e ser a patrocinadora também do campeonato. Você vê um lance daquele, né? Aí a galera quer questionar Marcos Lamarck, a Leila, tal, fair play. Aí você vê um lance daquele absurdo, né? No Maracanã, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título, do Jorginho empurrando o Gustavo Gomes. E aquilo ali, sei lá, né? Se é pra levantar teorias da conspiração, não sei, né? O time brigando ali pelo título, o cara vai testar. O outro jogador em nenhum momento visa a bola, disputar o lance, só utiliza os braços pra, né, empurrar o atleta e dificultar o cabeceio. Não foi nada. Então, assim, é isso, né? Fazer o quê na família vascaína? Mas vamos aguardar. Eu acho que isso já tá chegando aí no momento de ser definido. Ontem mesmo eu tava vendo alguma coisa, né, que o Pedrinho está tentando colocar também algumas cláusulas, né, que possam proteger o Vasco. Então, eu acho que está perto aí de definir essa situação e a gente vai ter a resposta de tudo isso, família vascaína. Vamos ver, né, vamos aguardar. Espero que no ano que vem, né, o Vasco já possa estar com o parceiro, com o Marcos Lamarck, aí as coisas, né, caminharem da melhor forma possível. Seguindo a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre bola, família, e já até projetar, né, o próximo jogo contra o Botafogo, deixa eu trazer esse corte aqui bem rápido do Ramon, daí a gente volta para falar um pouco mais sobre o nosso Vascão. Olha só. Estou muito feliz por ter começado o meu primeiro jogo. E aí, na jogada do gol, acho que faltou um pouco mais de encaixe da gente, mas eu acho que eles jogaram muito mais na frente no segundo tempo. A gente, eu acho que baixou o bloco um pouquinho, então eu acho que isso passou a fatura para nós e lastimosamente a gente empata um jogo que teríamos que ter ganhado. Quanto o jogo, né? Sim, eu acho que o empate foi justo, né? Primeiro falando do Vasco. O Vasco, ele sofre muito por erros individuais. A gente viu quase que o Vasco sofreu um gol com a saída do Moura ali por isso. O Pedro Rocha acaba desperdiçando a chance. E o Vasco tem uma instabilidade de rendimento absurda. Vamos lembrar do jogo do Cruzeiro. Inicia muito mal o jogo. Até os 30, 35 minutos daquele jogo, o Vasco não conseguia passar do meio de campo. Fluminense, a mesma coisa. Eu acho que é um ponto que o Renato tem que tocar, tem que falar e tem que trabalhar essa parte do Vasco não conseguir sustentar o seu jogo. O Vasco no primeiro tempo até os 30, vamos colocar assim, vamos arredondar. Tava com uma ideia de jogo muito boa. Thiago Mendes pela esquerda como meia esquerda. Tietchan como meia direita, se aproximando dos três da frente, fazendo um quinteto, né? Até o Richardson chamou a atenção na transmissão. Um quinteto de muita dinâmica, de muita troca de passe, de muita troca de movimentação, conseguindo ser muito produtivo. David, Thiago Mendes e Tietchan. Tietchan e Thiago Mendes, exatamente. O Vasco conseguia produzir. Parece que o Vasco faz um gol e acha que está resolvido. E aí, obviamente, claro que vai ter uma melhora, né, do Curitiba, que em casa é muito forte, não tinha conseguido. Passa a jogar mais tempo no campo do Vasco, o Vasco começa a ceder terreno, o time começa a ganhar volume, o time começa a ganhar confiança, os passes que estavam errando com facilidade começam a entrar e começa a acertar, começa a ganhar confiança de movimentação e, obviamente, o volume de jogo vai crescendo. Intervalo. O Curitiba já termina melhor que o Vasco nesse primeiro tempo. E aí, a volta do segundo tempo, o Vasco se retrai totalmente. O Vasco, eu tenho que anotar no iPad, eu vou ver com mais calma daqui a pouco. Finaliza, eu acho que só chega 2 vezes. Segundo tempo, são 7 finalizações do Curitiba, 3 do Vasco. Exatamente, 3 vezes isso. E assim, e antes de tomar o gol de empate, sai num contra-ataque com possibilidade real de gol. O Vasco tratou a bola muito mal no segundo tempo. A precisão de passes caiu consideravelmente. Não conseguiu ter um volume e ter um acesso de passe. Eu acho que o Renato poderia ter mexido melhor também. É isso. Família, destacar aqui com vocês essa matéria do GE, dizendo o seguinte, ó. Desatenção nos minutos finais custaram 6 pontos ao Vasco no Brasileiro. É claro que estão falando do jogo contra a Chapecoense, do jogo contra o Cruzeiro e do jogo de ontem, né? Família, assim, o pior foi o jogo contra a Chapecoense, né? Pior, sem dúvida nenhuma, porque foi um massacre, a bola não entrava de jeito nenhum, aí sai o gol do Pumita e depois o Vasco toma um gol numa falha, né, do Léo Jardim.
O jogo contra o Cruzeiro, claro, né? Mas assim, foi um gol no final, mas o Vasco estava com um a menos e sendo pressionado. E ontem, cara, assim, família, eu não vou colocar na conta da defesa não, tá? Ontem não. Eu sei que o gol ali foi uma falha, uma infelicidade, podemos colocar assim, do Saldívia. Eu revi o lance, foi uma falha do João Vitor, né? Porque o cara escorou a bola, nem foi de cabeça, foi com o pé. Na minha cabeça tinha sido ele ganhou no alto, não foi. Então assim, não pode. Cara, na nossa pequena área, o cara conseguir escorar livre, né? É uma coisa assim que não pode. E o Vasco vem cometendo esse tipo de erro. Por exemplo, o primeiro gol, né? Mas aí foi de cabeça, né? Mas sozinho, na nossa área, aquele lançamento do Matheus Pereira, o primeiro gol do Cruzeiro, né? Não pode, de forma nenhuma. Então aí o Saldívia tentou subir. Eu até acho que se ele tenta ali dificultar o Pedro Rocha, mas a bola passa, eu acho que teria ali as Robert Renan e mais um jogador. Assim, lance difícil para você cortar, né? Muito próximo do gol, mas eu acho que o Robert Renan ia conseguir cortar. E aí o Saldívia acabou botando a bola para dentro do gol. Mas assim, eu não coloco na conta da defesa esse empate, porque aí é muito injusto, família. Por exemplo, olha esse lance que eu vou mostrar aí para vocês. 42 minutos, né? Uma bela jogada do João Vitor, que antecipa a bola, né? E aí arranca muito bem. Olha isso, cara. Olha essa imagem. Né? Basicamente ali um contra-ataque que você tem que matar, e teve outros. Teve outros lances desses que o Vasco, com um pouco mais de capricho, poderia ter matado o jogo. Então é muito fácil a gente colocar na conta da defesa, a defesa sendo pressionada o tempo inteiro, né? O jogo inteiro, boa parte ali do primeiro tempo depois que o Vasco fez o gol, e o segundo tempo que o Vasco abdicou de jogar, parou de jogar. Aí vai colocar na conta da defesa? Não pode. Aí a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, que o Vasco toma gol todo jogo, mas, cara, era pra gente acabar com o ânimo do Coritiba, né, fazendo o segundo gol. E, infelizmente, é um erro ali, é um passe bobo aqui, foi o Nuno, foi o Marino, foi o David. Aqui a gente pode questionar, será que o João Vitor tocou errado? Cara, eu acho que o Matheus França, em vez de se projetar com a perna boa dele para dominar, ele vem deitando o corpo com a perna esquerda. Não consegui entender esse movimento dele. Mas é isso, né? Ontem realmente a gente deixou escapar, mas não vou colocar na conta da defesa não, família. E aí o Ramon puxa ali uma resenha dizendo que o Vasco, né, precisa buscar uma constância, né, na partida. Ou o Vasco performa muito bem, ou cai drasticamente, né, para com tudo. Foi isso que aconteceu no jogo de ontem, né? O Vasco botou a bola no chão. Eu falei isso aqui com vocês. Ó, a mudança que o Coritiba teve ali, né, o jogador se lesionou, que foi o Alisson, é um primeiro volante de muita força física, de muita pegada. E o Vasco vai ganhar nesse sentido ali, vai ter um pouco mais de liberdade. E foi isso que aconteceu. Você vê que o Tietchan recebe a bola com uma liberdade tremenda para finalizar. Claro que foi o mérito dele, pensou rápido, de canhota. Golaço no Tietchan, golaço. Mas essa falta de pegada do Coritiba, sabe? Porque o Alisson é muito mais forte. Tanto que eu tava vendo a análise de um canal, o meu Coritiba, se eu não me engano, e os caras estavam lá zoando o William Oliveira, falando que ele marca com os olhos. Ele não chega, ele marca a distância, sabe? E o Vasco se aproveitou disso em alguns momentos do primeiro tempo. Mas depois, eu acho que é o grande problema do Vasco, família. Porque assim, eu nem tô aqui criticando, tá? Porque eu acho que o Tietchan, não somente pelo gol, porque quando o Vasco teve a bola, o Tietchan deu, né, dinâmica para a partida, mas quando o Vasco fica sem a bola, é um time que tem muita dificuldade para pegar, para morder, para marcar, sabe, para dividir. Então isso eu acho que foi um dos erros que o Renato cometeu ontem. Ele poderia ter mexido no meio campo, né, para dar mais força de marcação, para duelar um pouco mais. Eu repito aqui, não sei se o David e o Hugo Moura pediram para sair por cansaço. Eu não teria tirado nenhum dos dois. Acho que o Barros teria que entrar no lugar do Tietchan, justamente pelo desenho do jogo, não porque o Tietchan estava mal, mas o jogo não estava se desenhando para o Tietchan, porque só dava Coritiba, então vamos duelar um pouco mais e tentar contra-atacar, né? Apertar a marcação, chegar junto ali com o Hugo Moura e Barros, ter a qualidade do Thiago Mendes, né, que consegue conduzir também a bola ou fazer lançamentos, e você colocar jogadores de velocidade na frente. E aí entre Nuno e David, família, poxa, eu nunca pensei que eu pensaria dessa forma, mas no jogo de ontem, repito, não sei se foi por cansaço, não tem como tirar o David. Poxa, você deixando o Nuno em campo, sem marcar, sem associar, sem construir, é muito mais você levar o David para a esquerda, para ter um jogador, para tentar fazer essa parede e tirar o time lá de trás, do que deixar um cara que a qualidade dele é o passe, é associar, e não estava conseguindo fazer isso. O Vasco não estava conseguindo trocar dois passes, entende? Então deixa um jogador forte para tentar fazer essa parede e tirar o time de trás. E, infelizmente, né, isso, assim, não infelizmente, né, eu penso dessa forma, mas é o que eu falo com vocês, eu não condiciono o resultado às mudanças do Renato. Porque é aquilo que eu falo, você contra o Fluminense, eu achei que ele errou em todas, e o Vasco virou. O Vasco virou. Ontem empatou. Então assim, eu acho que a gente tem que, né, entender que o Renato tem a sua parcela e os jogadores também, família vascaína. E aí eu começo assim a questionar, será que o Vasco hoje precisa de alguma mudança no time titular? Ou vocês acham que não, né? A gente tem que entender
a ausência do Cuiabano, a ausência do Andrés Gomes, os dois fizeram muita falta, não tem que mexer em nada. Esse time aí, por exemplo, contra o Botafogo, ou essa questão que o Ramon levantou aí, o Renato, ele precisa tentar ajustar para a gente, né, buscar essa constância, né, na partida, ou pelo menos não cair, né, demais, como o Vasco vem caindo em determinadas partidas. E assim, eu sei que é muito mais complexo que isso, né? Não posso... como é que eu posso falar? Eu não posso, né, simplificar nessa questão que eu vou levantar aqui. Mas acho que, poxa, o Vasco, quando consegue ficar com a bola, o Vasco tem recurso, tem qualidade. Por exemplo, né, o que aconteceu ontem assim, foi uma partida muito igual em termos de ideia, né, da ideia do Seabra e do Renato. O Renato não pressionou lá na frente, só quando aconteceu algum passe, né, ou um domínio, aí o Vasco subia, e da mesma forma o Coritiba. Só que o que estava acontecendo? A qualidade dos zagueiros do Vasco, né? O Saldívia consegue conduzir, achar os passes, da mesma forma o Robert Renan, já os zagueiros do Coritiba com mais dificuldade para jogar. E aí o Vasco estava conseguindo, né, se beneficiar com isso. Mas depois parou de jogar, sentiu. Eu acho que a mudança ali também, a saída do William Oliveira, que tem pouca força, para a entrada do Vini Paulista, dificultou o Coritiba, né, dificultou mais ali as triangulações do Vasco, e aí o Vasco não conseguiu jogar. E além disso, as modificações não surtiram efeito, né? Assim como, por exemplo, o Cuiabano teve um peso muito grande na virada do Vasco sobre o Palmeiras, ontem o Matheus França, terrível, o Brenner, terrível. Eu gostei mais da entrada do João Vitor, cara. Foi o único que errou ali e tal, mas é o único que teve um impacto. No jogo ele tentou alguma coisa. Matheus França e Brenner, Deus que me livre. Então assim, família, a gente pode questionar esse time do Renato, né, nesse sentido, assim, com a bola o time joga, mas sem a bola você não pode, cara. Eu acho que foi nesse sentido assim, o Tietchan tem pouca pegada, o Thiago Mendes já não é nenhum garoto, então ele poderia ter modificado isso, né? Ter tirado ali o Tietchan e ter dado mais força no meio campo pra gente competir. A gente cansou de ver aquele Ronier pegar a bola no mano a mano, com o lateral. E quando ele cortava pra dentro, pra perna boa dele, ele tinha liberdade. Então foi umas 10 jogadas dessa, né? Cruzando, uma hora vai dar merda. E o Vasco sem pegada, porque o Tietchan e o Thiago, os dois já, né, desgastados, marcando mais assim com o olho, só preenchendo o espaço, e o cara conseguia, não dava aquela chegada, não apertava. Tava sem pulmão, irmão. Entende? Então acho que foi um erro nesse sentido. E agora, modificar o time, não sei, cara. Eu tava até vendo essa postagem aqui, né, sobre o Saldívia, e repito aqui, acho que a defesa do Vasco foi bem, foi muito pressionada, e culpo muito mais o ataque do Vasco do que a defesa em relação a esse empate. Então não mexo ali na defesa, espero só que o Cuiabano possa voltar. Agora, Marino Inestrosa, né, que eu passei também a entrevista dele aí, e Nuno Moreira, família vascaína. Eu nem vou falar aqui que, o Marino, que a galera pode ficar com raiva de mim, né, Marino tem que ser titular. Não, beleza, não é essa a questão. Nem acho que jogou bola para passar essa mensagem, eu só acho que ele pode ajudar. Tá? Eu acho que ele tem características interessantes. Não, eu discordo de muita gente que acha que ele foi mal. Não acho mesmo que foi mal. Foi assim, na média, sabe? Se a sua escola é 5, 6, ele fez a média ontem. Agora, o Nuno é diferente. Acho que eu já questionei aqui o Tietchan, né, uma mudança em relação ao Tietchan vem evoluindo, né? Jogou bem contra o Grêmio, jogou bem ontem. Quando o jogo se desenha pro Vasco ficar sem bola, acho que o Renato tem que tirar o Tietchan pro Vasco ter mais saúde no setor de meio campo. Eu penso assim, mas hoje não questiono o Tietchan. Agora, um jogador que não consegue ter essa evolução que, por exemplo, o Tietchan teve, de 2 partidas, né, que conseguiu melhorar. Eu sei que o Nuno fez o gol contra o Fluminense, mas, cara, é um gol que não pode deixar a gente não avaliar o nível de atuação do Nuno. Vem mal. E talvez uma mudança nesse sentido, e aí que seja. Pode ter gente que vai preferir o Rojas, o Adson, né, o próprio Marino, de dar mais uma oportunidade para ele ter 2 jogadores de mais força física. Eu acho que, cara, uma mudança tem que acontecer nesse sentido, para você ter mais um jogador para duelar sem bola. Porque o que o Nuno está fazendo hoje com bola, nada. E o Nuno sem bola não agrega, ele não duela, ele não divide, ele não ganha uma bola, ele não faz uma recuperação como o João Vitor fez, como em alguns momentos o Marino Inestrosa fez, sabe? Então acho que é uma mudança que pode acontecer, família, que o Renato poderia testar aí, porque o Nuno, sinceramente, e assim, não estou dizendo que não duelou, que brigou, eu acho que ele lutou ontem, não estou falando que é falta de entrega não, muito pelo contrário, é uma questão que o momento do Nuno não tá legal, eu penso assim, família, e aí gostaria de ver uma mudança nesse comando de ataque, no sentido para ver se a gente consegue melhorar nesse jogo sem bola, que o Vasco está dando muita liberdade para os adversários quando não consegue jogar. A gente não marca bem, e aí acaba sofrendo lá atrás. É o meu ponto de vista, família. Quero saber o de vocês. Fui!